A Genial tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações. Olá, estamos aqui de novo, de volta com Conversa com Zé Márcio. Hoje eu tenho comigo aqui o Alexandre Bassoli, que é da Apex, economista da Apex. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Zé. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer conversar com você. Imagina, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos conversar aí naquelas coisas que a gente gosta de falar, né? Quer dizer, um pouco de cenário aqui nacional, internacional. Basicamente, como é que você está vendo em geral aqui o cenário da economia brasileira? Como é que você está avaliando o cenário da economia internacional e como é que você acha que a gente vai caminhar aí nos próximos meses no Brasil? Excelente. Talvez a gente possa começar falando um pouco da parte externa, né, Zé? Depois a gente vai para o Brasil. Eu acho que tem o grande tema, né, desses últimos 2 anos, pelo menos, da economia global é esse ciclo de aperto monetário nos países desenvolvidos, né? A gente ainda lida com esse surto inflacionário, né, que levou a inflação nos Estados Unidos, por exemplo, aos níveis mais altos dos últimos 40 anos, e, por consequência, o Fed também promoveu, né, o ajuste mais agressivo dos últimos 40 anos, começando lá em março do ano passado. Acho que a boa notícia é que o cenário que hoje parece mais provável é de que esse ciclo de aperto já tenha chegado ao final, e a gente teve uma tendência de queda da inflação, ainda a inflação muito alta, né? A inflação aí agora, o núcleo do CPI se aproximando de 4%, vindo de um pico de 6,6% em setembro do ano passado, mas ainda bastante acima da meta, mas eu diria ainda com perspectivas mais favoráveis à frente. Uma coisa que tem me chamado a atenção positivamente em relação a isso é o processo de reequilíbrio do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Ainda as condições me parecem bastante apertadas em diversas dimensões, mas houve um progresso nos últimos meses e é interessante que esse progresso aconteceu a despeito do fato de que a economia continuou crescendo muito rápido, né? O crescimento americano neste ano surpreendeu muito para cima e a despeito disso, né, você olha para a taxa de desemprego, por exemplo, de abril para cá, ela subiu de 3,4% para 3,9%, mesmo com o emprego crescendo rápido, né? Ou se você pega a média do payroll, né, do crescimento do emprego medido pela folha de pagamento, desde abril, ele está rodando um pouco acima de 200 mil, 210 mil, e, em geral, para o desemprego subir da forma que ele subiu, o payroll precisaria estar rodando mais perto de 50 mil por mês, tá? E por que aconteceu essa mágica, né, da economia crescendo rápido, o emprego crescendo e o desemprego subindo um pouco? Essencialmente porque a oferta de trabalho está aumentando. Está aumentando, eu diria, 2 razões. Primeiro, a volta da imigração, com bastante força. O crescimento da população em idade ativa nos últimos meses está no maior nível desde 2012, uma aceleração forte, né? A imigração ficou muito travada durante a pandemia, mas retomou com força nesses últimos 12 meses. Um segundo fator, a taxa de participação tem subido mais rápido do que se imaginava, especialmente entre as mulheres no prime age, até 50 anos, ela está em patamares acima do que a gente observava antes da pandemia. Talvez haja aqui alguma contribuição, por exemplo, do trabalho híbrido, do trabalho remoto, permitindo que um contingente maior de mulheres esteja na força de trabalho. Mas o fato é que tudo isso permitiu um processo de reequilíbrio do mercado de trabalho, que ainda é parcial, mas esse reequilíbrio parcial que a gente teve nos últimos meses, ele foi menos doloroso, né, e permitiu trade-offs mais favoráveis, inflação caindo, mesmo com a economia crescendo, né? Então, acho que é importante observar que ainda as condições de mercado estão apertadas. Eu acho que a gente ainda vai viver à frente
as consequências do aperto monetário. A economia deve ter uma desaceleração, mas eu diria que, em todas as perspectivas, me parece que melhoraram um pouco. E, como eu disse, provavelmente esse ciclo de aperto monetário, né, o mais agressivo dos últimos 40 anos, ele parece ter chegado ao final. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu chamaria atenção em relação à economia global. Como eu disse, ainda me parece que 2024 é um ano de crescimento relativamente baixo no mundo. Os países desenvolvidos ainda com a materialização dos efeitos defasados dos ciclos de aperto monetário. Isso vale para os Estados Unidos, vale para a Europa. China ainda com diversos... lidando com seus problemas, especialmente um lento processo de digestão do excesso de investimento no setor imobiliário, e faz com que o crescimento seja mais lento. Tá? Então, não me parece que é um cenário de colapso, mas é um cenário de crescimento mais lento. Né? Então, a gente não tem o vento de cauda de outrora, né, vindo da China como impulso para países emergentes como o Brasil. De novo, acho que a boa notícia é que o ciclo de aperto monetário nos países desenvolvidos parece ter chegado ao final. Mas, quer dizer, eu concordo em parte com você, quer dizer, na verdade eu estou talvez um pouquinho mais pessimista, um pouquinho mais preocupado, não é bem pessimista, já tive mais pessimista, hoje eu estou mais preocupado. Na verdade, a estratégia do Fed, do Banco Central Americano, quer dizer, é verdade que você teve um aumento forte e rápido da taxa de juros, chegou a 5,5%, vindo de um nível próximo de zero. Agora, o ponto é o seguinte, né? Quer dizer, com a taxa de inflação de 4% ao ano, você tem uma taxa de juros real ainda relativamente pequena, né? A estratégia, pelo menos para os padrões históricos da economia americana, no momento em que você precisa de reduzir a taxa de inflação em 2 pontos de porcentagem, tá certo? Para chegar na meta. E, quer dizer, a estratégia do Fed, a meu ver, é esperar que essa desaceleração da inflação continue de tal forma a que a taxa de juros real aumente devido à queda da inflação, mantendo o nível de juros constante, né? E aí, quer dizer, tem duas coisas que me preocupam. Uma é se você tiver um choque inflacionário, vai ser difícil segurar, né? Eu acho que essa é uma preocupação, mas é uma preocupação que me preocupa, que é menos importante do meu ponto de vista. Agora, mais importante, eu estou vendo um aumento nas expectativas para a inflação nos Estados Unidos, tanto de 1 ano quanto de 5 anos. Esse aumento ele é lento, obviamente, mas ele parece que está acelerando, tá certo? Isso pode significar o seguinte: a taxa de inflação pode parar de cair em algum momento aí, antes de você gerar a taxa de juros real necessária para levar a inflação para a meta. Você acha que esse meu sentimento faz sentido ou você acha que é um pouco de exagero? Não, eu acho que faz sentido, Zé. Excelentes pontos. E, de fato, assim, esse é um risco, né, esse processo de desinflação muito gradual. Né? A inflação tem patamares que são muito altos por padrões históricos nos Estados Unidos já há bastante tempo. Né? E o grande risco é quando a inflação mais alta começa a ser incorporado no processo decisório das empresas, dos trabalhadores, dos agentes econômicos em geral. Isso pode tornar o processo à frente mais difícil. Eu talvez, eu acho que eu não me fiz entender bem, tá? Eu acho que o processo de desinflação daqui por diante, ele é mais difícil do que ele foi para trás, tá? Trazer a inflação de 6,6, onde ela estava em setembro de 2022 para 4, foi relativamente rápido e indolor. Acho que daqui por diante é mais difícil, né? Porque para trás a gente teve, além dessa questão do mercado de trabalho que eu estava falando, do aumento da taxa de participação, da imigração, teve um processo de normalização das cadeias de suprimento globais, né, as disrupções que haviam sido causadas tanto pela pandemia quanto pela guerra, né, elas foram sendo superadas ao longo do tempo, a composição da demanda foi voltando ao normal.
E tudo isso contribuiu para um certo reequilíbrio relativamente indolor. Daqui por diante, mesmo considerando esses sinais mais favoráveis no mercado de trabalho, as condições ainda são muito apertadas, os salários ainda crescem muito acima do que seria compatível com a convergência para a meta, e como você disse, eu acho que tem riscos associados à dinâmica de expectativas e ao fato de que a inflação está alta há bastante tempo e isso começa a ser, de alguma forma, incorporado às decisões dos agentes econômicos. A gente viu isso, por exemplo, agora, né, nessas negociações salariais no setor automobilístico americano, de ajustes muito altos, né? Então, eu concordo, eu acho que ainda é um cenário de riscos, diria que até em relação ao que o mercado vê hoje, eu concordo com vocês, é que eu diria, na próxima reunião, acho que a probabilidade de o FED subir me parece baixa, eu acho que ele tem ali uma hipótese que ele quer testar, né, de que o aperto já foi feito, né, e as condições financeiras mais apertadas, isso deveria produzir uma desaceleração da atividade econômica, acho que ele quer tempo para testar essa hipótese, mas eu diria que em relação ao primeiro trimestre do ano que vem, se houver algum movimento de juros, eventualmente é para cima e não para baixo. Nesse sentido, eu acho que o mercado me parece excessivamente otimista nesse momento e me parece que é inevitável, né, que esse processo de convergência da inflação para a meta, ele exige uma desaceleração grande da atividade. Tá? Eu não acredito em convergência da inflação para a meta se não houver uma desaceleração grande da atividade econômica. A dúvida é se o que o FED fez com as defasagens usuais e possivelmente com um pouco menos de impulso fiscal daqui por diante, se isso é suficiente para produzir essa desaceleração ou se eventualmente vai ser necessário apertar um pouco mais, tá? Mas eu acho que você chama atenção para pontos importantes. Quer dizer, eu acho que tem uma coisa importante aí que eu acho que um pouco sinaliza essa questão da incerteza, que é essa volatilidade das taxas longas de juros, né? Quer dizer, você teve aí, as taxas chegaram a 5 e poucos %, 15 dias atrás, agora está em 4,60, 4,70, ou seja, uma enorme volatilidade. E quer dizer, como é que você... eu acho que tem uma outra coisa que me preocupa muito no cenário americano, é esse déficit elevado dos Estados Unidos, né? Você tem um déficit de 2% do PIB, quer dizer, vai ser uma demanda por recursos muito grande da parte do governo americano. Você acha que isso pode gerar uma volta a taxas de juros mais longas, mais altas no futuro próximo, ou você acha que essa questão da taxa de juros está resolvida? Eu acho que essa eu diria, me parece um dos grandes temas para a economia mundial nos próximos 10 anos, pelo menos, né? O déficit americano realmente é muito alto, né? Quando a gente olha em retrospecto para o que foi feito na pandemia, me parece óbvio que houve um excesso de estímulos fiscais em 2020 e 2021, e a gente ainda vive, né, os efeitos desse excesso de estímulos de 2020 e 2021, né? No momento foi uma recessão muito inusitada, né? Porque teve ali foi uma recessão rápida, extremamente profunda, mas na qual houve um aumento de renda disponível das famílias, né? Por causa das transferências governamentais, ao mesmo tempo em que as famílias se viam impedidas de consumir, né? Porque você não podia viajar, você não podia ir a restaurante, não podia consumir serviços, que são a grande parte do consumo numa economia como a americana. E então se acumulou um excesso de poupança que tem dado sustentação para a atividade econômica a despeito desse aperto da política monetária que a gente tem vivido. Então, em retrospecto, foi um excesso de estímulos que ainda hoje exige um aperto monetário muito maior, e obviamente que esse aperto monetário tem repercussões sobre a dinâmica da dívida pública americana, e então, somando tudo isso, a economia americana sai da pandemia com um nível muito mais alto de endividamento, e com déficits ainda muito altos e que tendem a ser estruturalmente altos nos próximos anos. O déficit primário americano nos próximos 10 anos tende a ficar próximo de 3% do PIB, que é um nível muito alto, especialmente considerando que a economia tende a crescer menos
e os juros tendem a permanecer mais altos. Tá? Então, é uma dinâmica que preocupa e acho, Zé, que a gente vai viver um ambiente muito diferente daquele, por exemplo, que a gente observou entre a grande crise financeira de 2008 e a pandemia. Aquele período de 2009 a 2019 foi um período de juros estruturalmente muito baixos no mundo. Acho que as condições que a gente vai viver daqui por diante são diferentes. E acho que, pensando, né, na taxa de 10 anos, parece razoável supor, primeiro, que o juro real neutro da economia é mais alto do que era, né, aquele meio que o FED estimava, né, acho que ainda oficialmente estima, não parece fazer muito mais sentido, ele está mais alto do que isso. É possível que esse processo de desinflação que a gente vai observar, ele seja incompleto. Acho que a inflação nos próximos 10 anos ela tende a rodar pouco acima de 2% e não abaixo de 2%, como foi naquele período pré-pandemia. E, por fim, o term premium na estrutura a termo de taxa de juros tende a ser mais alto, em parte por essa pressão das emissões do Tesouro americano, né? Somando-se tudo isso, eu acho que a gente vai conviver com taxas de juros mais altas, estruturalmente mais altas, claro que com oscilações e tal, mas acho que o ambiente dos próximos 10 anos, desse ponto de vista, é muito diferente do que a gente observou até a pandemia. Concordo inteiramente. Como é que você acha que isso vai afetar o desempenho da economia brasileira? Como é que você acha que isso vai afetar aí as nossas políticas econômicas? Eu acho, bom, primeiro, assim, repercussões para a política monetária aqui no Brasil, né? Eu tenho estado no campo, né, já há bastante tempo, de que eu acho que a gente vai ter um nível de taxa terminal nesse ciclo relativamente elevado. Tá? A nossa hipótese aqui, o nosso cenário central é 9,75, portanto, a gente estaria falando aí de um ciclo de cortes da ordem de 400 pontos base. E eu vejo basicamente 3 razões para isso. A primeira é exatamente isso, quer dizer, eu acho que o mundo com o qual a gente vai conviver, eu acho que durante um bom tempo, é um mundo de taxas de juros mais elevadas. A gente não está num regime de câmbio fixo, né? Portanto, não existe uma correspondência de 1 para 1 da taxa de juros americana para o juro brasileiro, mas tem algum tipo de repercussão, por exemplo, através da taxa de câmbio, e me parece que esse limite imposto pelo câmbio ele deveria se tornar mais patente à medida que o ciclo avançar aqui no Brasil. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é o ciclo econômico brasileiro. É uma coisa que chama atenção no quadro brasileiro deste ano é que não parece haver muita ociosidade na economia, né? Quer dizer, a taxa de desemprego ela continuou caindo, está nos menores patamares aí dos últimos 8 ou 9 anos. É verdade, e aqui eu vou entrar num assunto que você entende muito melhor do que eu, né? Que parece haver uma melhora estrutural no funcionamento do mercado de trabalho brasileiro, provavelmente refletindo reformas que foram feitas, né? A reforma trabalhista, a lei da terceirização, tudo isso melhorou estruturalmente o funcionamento do mercado de trabalho brasileiro, mas ainda assim me parece que a gente parte de níveis de ociosidade relativamente baixos da economia, e isso é um contraste muito grande, por exemplo, com aquele ciclo de afrouxamento monetário que começou em outubro de 2016 com o Ilan, no qual a economia estava saindo de uma das piores recessões da sua história. Ali, claramente, era necessário colocar a política monetária em campo expansionista. Dessa vez, acho que a gente precisa trazer para alguma coisa mais perto do neutro e não para o expansionista. O terceiro fator que me parece que limita o espaço para cortar juros aqui no Brasil é a questão fiscal, né? E aqui, eu acho que a gente deve pensar a política fiscal em 2 dimensões. Primeiro, acho que a política fiscal, claramente, neste ano, foi extremamente expansionista, e nesse sentido a gente tem um conflito, né, de uma política fiscal muito expansionista que exige
uma política monetária mais conservadora. E aqui, de novo, um contraste com o teto de gastos de 2016. Né? Naquele momento, a política econômica precisava ser expansionista e, dada a aprovação do teto, a única opção era a política monetária, dados os limites à política fiscal. Dessa vez, não. Né? Quer dizer, acho que a gente tem caiu meu fone aqui, desculpa. Mas dessa vez acho que a gente tem, digamos, mais graus de liberdade do lado da política fiscal. Isso exige mais prudência do lado da política monetária. A segunda dimensão da política fiscal, obviamente, que é o prêmio de risco. Acho que a gente tem mais incerteza, níveis de endividamento relativamente elevados. O arcabouço me parece ter fragilidades, e essas fragilidades se acentuaram nessa última semana com essa interpretação criativa do governo e até do Ministério da Fazenda do texto da Lei Complementar 200 em relação aos limites do contingenciamento de gastos no ano que vem. Então, enfim, me parece que todas essas fragilidades do arcabouço, a trajetória crescente da dívida pública, exigem prêmios de risco mais elevados, e esse é o terceiro fator que, na minha visão, acaba impondo limites para o tamanho do corte de juros que a gente pode ver no Brasil. Tá? No todo, eu diria, essa é a primeira repercussão que eu vejo, Zé. Junto com essas questões domésticas, acho que a taxa de juros internacional deve colocar limites para a queda de juros aqui no Brasil. Mas, o Bassoli, quer dizer, eu concordo com tudo que você falou, certo? Mas, ainda assim, eu acho que eu estou um pouquinho mais pessimista com você em relação ao limite da queda da Selic. Por que eu estou um pouco mais pessimista? Basicamente, pelas mesmas razões que você chamou a atenção aí. Em primeiro lugar, quer dizer, quando você olha lá, quando a taxa de juros chegou em 6,5% lá em 2018, se eu não me engano, 2017, por aí, você tinha um ambiente completamente diferente do que você tem hoje, né? Quer dizer, lá você teve o teto do gasto, você teve uma série de reformas que estavam sendo implementadas, existia toda uma ideia de gerar equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal era parte do processo, tá certo, de ajuste da economia brasileira. Então, você tinha um cenário muito mais positivo do que você tem hoje. Mas acontece que lá, naquele momento, a taxa de juros nos Estados Unidos era próxima de zero, né? Era 1,5%. Ou seja, você chegou em 6,5% de taxa de juros, com a taxa de juros de 1,5% nos Estados Unidos. O diferencial de juros foi 5 pontos de porcentagem, no momento em que o Brasil estava fazendo as coisas certas, do ponto de vista dos agentes econômicos em geral. Então, acho que esse é um ponto importante. Será que a gente vai conseguir ter o mesmo diferencial de juros hoje? Acho que essa é a minha primeira pergunta. Segunda coisa importante é essa questão do arcabouço fiscal. Eu, particularmente, que a forma como interpreto essas mudanças que foram implementadas aí, nos últimos 15 dias no arcabouço fiscal, é que a meta de superávit primário deixou de ser a meta de superávit primário. A meta do arcabouço fiscal agora é aumentar gastos em, no mínimo, 0,6% ao ano. Tá certo? Se isso aí der equilíbrio fiscal, ótimo. Se você não conseguir aumentar as receitas de tal forma a gerar equilíbrio fiscal, ajustamos no equilíbrio fiscal. Ou seja, de meta de superávit primário, a questão fiscal passou a ser a variável de ajuste para um aumento de gasto que passou a ser a meta. Ou seja, você mudou completamente da minha avaliação, quer dizer, você teve uma mudança importante aí no arcabouço fiscal, né? Quer dizer, na lógica do arcabouço fiscal, que vai gerar muito mais dificuldade de você manter a política monetária no níquel. Você vai precisar de uma política monetária, como você mesmo disse, vai precisar de uma política monetária mais contracionista para contrabalançar esse arcabouço fiscal mais expansionista. Você acha que eu estou exagerando na minha interpretação? Não, eu acho que, infelizmente, eu concordo. Eu concordo com a sua interpretação, Zé. Eu vi com muita preocupação esse movimento dessa semana e acho que
né, eu acho que é exatamente isso, né? Quer dizer, o resultado primário passa a ser a variável de ajuste e não o objetivo, né? E com isso a gente perde um instrumento muito importante de gestão orçamentária, né? Que foi criado ou foi fortalecido lá atrás, em 2000, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E tem uma questão que eu fiquei pensando, né, sobre isso, que eu acho que você fazer, né, um arcabouço legal se tornar eficaz, como foi, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal lá atrás, né, pelo menos durante algum tempo ele foi muito importante e ele, de fato, impôs uma disciplina grande para as contas públicas. É a mesma coisa com o teto de gastos em 2016, mas é muito importante que o Ministério da Fazenda seja um guardião não apenas da letra da lei, mas do espírito dela. Né? Me parece que esse anúncio, né, de limitação do contingenciamento de gastos que a Fazenda fez na semana passada, me parece que fere a letra do arcabouço e fere principalmente o espírito dele. Isso causa muita preocupação, especialmente considerando que o arcabouço acabou de ser aprovado e ele foi proposto por essa equipe econômica que parece ter uma pequena disposição, né, de defendê-lo e de implementar os limites que ele prevê. Tá? E isso traz muita preocupação, sobretudo quando esse governo, Zé, para mim, ele é muito definido, né, por uma decisão que foi tomada antes da posse, que é a PEC da transição. Né? Quer dizer, é uma PEC que subverte totalmente a lógica do political business cycle. Né? Quer dizer, o governo normalmente toma posse tentando arrumar a casa, reduzir os desequilíbrios, tomando decisões impopulares, usando o capital político que é conferido pela vitória nas urnas para fazer reformas impopulares e, eventualmente, com essa arrumação da casa, se criam condições na segunda metade do mandato para que você possa fazer algum afrouxamento do lado fiscal, para que haja uma aceleração do crescimento econômico. Não foi essa a escolha que esse governo fez. Né? Pelo contrário, a gente está vendo as projeções de déficit primário neste ano se aproximando de 170 bilhões de reais, 1,7%, 1,8% do PIB, um déficit gigantesco para uma economia com as características do Brasil. Então, a gente parte de um enorme desequilíbrio que se ampliou muito no primeiro ano de governo, e eu acho que a disposição, a capacidade do governo de manter algum equilíbrio, ele tende a se erodir ao longo do tempo. Por que isso? Quer dizer, todo governo, à medida que você vai avançando, eventualmente a popularidade do governo vai caindo e as eleições vão se aproximando, a pressão para ampliação de gastos vai aumentando. E, como eu disse, eu acho que existe muita discricionariedade na política fiscal neste momento, dada a fragilidade do arcabouço e a fragilidade do arcabouço nesse sentido que eu estava dizendo. O Ministério da Fazenda, a despeito das fragilidades intrínsecas dele, o Ministério da Fazenda não parece demonstrar disposição de defender a letra e o espírito dele. Então, enfim, eu acho que é uma trajetória que causa imensa preocupação nos próximos anos. Essa eu acho que é uma questão central para o Brasil. É importante dizer, para não ficar apenas nos aspectos negativos, que a gente acho que está perdendo uma enorme oportunidade, porque ao mesmo tempo, né, em que a gente vê um retrocesso grande na política fiscal, acho que os retrocessos na política fiscal não começaram agora, é justo fazer essa observação, né? Desde o final de 2021, a gente teve lá uma série de alterações no teto de gastos, com a PEC dos precatórios, depois a PEC kamikaze, depois veio a PEC da transição. Então, enfim, acho que a gente vive um retrocesso do lado fiscal desde o final de 2021, e ao mesmo tempo em que a gente colhe efeitos positivos dessa série de reformas que foi implementada a partir de 2016, né, reforma trabalhista,
terceirização, a mudança nos bancos públicos, né, com a aprovação da TLP, né, o florescimento do mercado de capitais, a redução do papel do Estado na alocação de capital, né, isso tem efeitos dramaticamente positivos sobre a eficiência da economia, sobre a produtividade. Então, enfim, depois saneamento, uma série de arcabouços setoriais que foram aprovados, tudo isso acho que está contribuindo para o crescimento da economia. Então, a gente, ao mesmo tempo em que a gente colhe os frutos de reformas que foram feitas, que poderiam colocar o Brasil num ciclo mais favorável, a gente vê aí um risco de um grande retrocesso acontecendo do lado fiscal. Então, acho que a gente está aí entre esses dois vetores que apontam em direções opostas. Concordo, acho que você tem toda a razão. Como é que está o cenário de vocês aí para esses próximos anos? A gente está relativamente pessimista em relação ao superávit primário. Nossa avaliação é que vamos ter déficits primários aí no próximo ano, em torno de 1,2% do PIB, déficit em 2026. Quer dizer, nós não conseguimos ver que esse governo vai ser capaz de gerar equilíbrio fiscal até o final de 2026. Como é que vocês estão? Como é que está o cenário de vocês aí em relação a esse processo? Eu concordo. Acho que a gente deve caminhar no ano que vem para um déficit da ordem de 1,5% do PIB, tá? Não muito diferente do que a gente viu neste ano. De novo, eu não vejo muita disposição do governo de tomar medidas mais duras de contenção do lado do gasto, e vejo muita incerteza em relação ao potencial arrecadatório das medidas, né? Então, somando essas duas coisas, eu acho que o déficit do ano que vem deve ficar perto de 1,5% do PIB, e temo que não seja muito diferente nos anos subsequentes. Eu não vejo não vejo claramente o arcabouço conduzindo a uma melhora dos resultados primários no contexto que a gente está vivendo e com as fragilidades que têm ficado mais evidentes no período recente. Então, acho que é isso, quer dizer, são déficits muito altos, né, para uma economia com as características do Brasil, especialmente considerando o que a gente acabou de dizer, né, que os juros tendem a ficar mais altos, né, nesse conflito entre política monetária e política fiscal. O crescimento da economia tende a ser um pouco menor. Então, a resultante de tudo isso é um crescimento muito significativo da relação dívida-PIB, né? Então, é uma trajetória que preocupa muito e que impõe limitações importantes para a economia brasileira na trajetória dos próximos anos, né? Agora, Bassoli, quer dizer, os investidores têm reagido de uma forma mais ou menos tranquila nesse processo, dependendo da minha avaliação, né? Quer dizer, eu acho que a taxa de câmbio tem reagido de uma forma bastante positiva, na verdade, quer dizer, dado esse cenário. Você acha que isso, quer dizer, que essa expectativa em relação, quer dizer, como é que você acha que essa tendência à manutenção do déficit público, essa tendência a ter uma política fiscal relativamente leniente, será que isso vai afetar as decisões de investimento dos investidores, ou você acha que, dado o fato de que o mundo piorou, o Brasil, em termos relativos, pode ter melhorado em relação ao passado? Você acha que... como é que você vê esse processo? Essa é uma questão interessante. Eu tenho pensado bastante sobre isso, Zé. Acho que esse primeiro ponto é verdade, né? Acho que é sempre importante a gente colocar o Brasil no contexto global, né? E a gente não é o único país que sai da pandemia com graves problemas fiscais. A gente acabou de falar dos Estados Unidos. De todo modo, acho que é sempre também importante a gente ter em mente que o Brasil está submetido a restrições maiores do que uma economia americana, que tem, né, o privilégio exorbitante de emitir a moeda internacional, né? Não é o nosso caso, mas, enfim, de todo modo é verdade que o Brasil está dentro desse contexto aí. De modo geral, os países saem da pandemia com níveis maiores de endividamento,
com desequilíbrios importantes. Mas eu chamaria atenção para outras coisas muito positivas do Brasil neste ano, que acho que tem ajudado. Uma é mais de natureza mais conjuntural, né? O Brasil viveu neste ano um choque muito positivo, né, do ponto de vista climático. As condições foram muito positivas para a agricultura, por exemplo, né? O PIB agrícola deve fechar o ano com um crescimento da ordem de 15%. Esse, se for confirmado, é o maior crescimento da série trimestral do IBGE, que começa lá em 1996, portanto, lá se vão quase 30 anos, e esse crescimento maior da economia tem uma série de repercussões diretas e indiretas, né? Quer dizer, obviamente que a agricultura em si é importante, ela tem efeitos, né, sobre as cadeias e tudo isso, né? Então, o consumo nas regiões produtoras aumentou, o investimento no setor, obviamente, também se beneficia, o setor de logística cresceu muito, né, refletindo esse esforço de escoamento da safra. Então, essa é a primeira consequência. A segunda consequência é que a gente tem um superávit da balança comercial de quase 100 bilhões de dólares, refletindo principalmente a ampliação do quantum exportado, e isso dá uma estabilidade maior para a taxa de câmbio, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Eu diria uma outra consequência a partir disso, né, de uma dinâmica mais benigna do balanço de pagamentos e do câmbio e a ampliação da oferta de alimentos. A inflação caiu mais rápido do que se imaginava no Brasil. A gente tem uma deflação de alimentos neste ano, e com isso o Banco Central pôde iniciar antes, né, o ciclo de corte de juros no Brasil, e diria assim, essa combinação, né, de mais crescimento econômico, deflação de alimentos, contribui positivamente para a avaliação do governo, e essa maior avaliação do governo, em geral, traz mais estabilidade política, né? Obviamente que não estou dizendo que o ambiente que a gente viveu do ponto de vista político tenha sido benigno, mas pensando um contrafactual na ausência desse choque, acho que teria sido muito pior, tá? Então, eu diria assim, essa estabilidade do câmbio, a meu ver, em parte reflete esse choque muito positivo que a gente viveu. Talvez uma última coisa que acho que vale a pena observar, e acho que foi super importante, a atuação do Banco Central, né? Das reformas que nós fizemos nos últimos anos, a autonomia do Banco Central é uma coisa que se provou extremamente importante nessa transição de governo, e acho que contribuiu muito para que a gente tivesse um ambiente de mais estabilidade, inclusive em relação à taxa de câmbio, tá? Então, eu diria, tem esses fatores que contribuíram positivamente, né? Do outro lado, tem essa questão fiscal que eu acho que a gente vai conviver com ela aí nos próximos anos. Exatamente, que o nosso cenário aqui também tem esses três fatores importantes aí do lado positivo. Uma balança comercial muito superavitária, quase 100 bilhões de dólares, tá certo? É muito dinheiro. Você tem as reservas, temos 350 bilhões de dólares de reservas, não é pouca coisa, é reservas bastante. E tem um diferencial de juros, né? Nós temos isso que você falou do Banco Central. O Banco Central foi fundamental em 2023. Eu acho que se não fosse a autonomia do Banco Central, a gente estaria numa situação completamente diferente do que a gente está hoje. Então, acho que esse é o ponto. Passoli, muito obrigado. Um prazer enorme poder conversar com você, tá certo? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa a conversa. Vamos fazer uma próxima vez. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, Zé. Sempre um grande prazer conversar com você. E obrigado a você e a Genial pelo convite. Ok, muito bom. Um abraço. Você já ouviu falar de Small Caps? Elas são empresas que fazem parte de um índice da Bolsa que é dedicado a empresas de baixa capitalização. Apesar de menores do que as consagradas, essas companhias podem ser grandes oportunidades de investimento em algumas situações. Assista ao Genial Responde desta semana e entenda o que são, como funcionam e quando vale a pena investir em Small Caps. Leva 2 minutinhos, eu vejo você por lá.